Pessoal, bom dia. Vamos estar dando início à nossa aula. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre o teorema de Stevens, tá? Aplicação da prensa hidráulica, e depois nós vamos verificar o teorema de Arquimedes, tá? A gente vai fazer tudo isso nessa aula para a gente encerrar a nossa apostila e aí ficar trabalhando com exercícios, tá? Bom, o princípio de Pascal que nós vamos estar abordando agora para o nosso conteúdo, ele é esse aqui, ó. Então ele diz o seguinte pra gente, ó, que em um líquido, tá? Isso aqui é bem importante, bastante importante. Deixa eu trocar aqui a cor para azul. Olha só, ele diz que em um líquido em equilíbrio, como vocês podem ver aqui, deixa eu aumentar essa linha. Em um líquido em equilíbrio, ele fala que a variação da pressão em um ponto, ela vai ser transmitida integralmente para todos os pontos. Isso significa dizer o seguinte, e isso aqui vai ser utilizado para a prensa hidráulica, tá? Basicamente quando você aplica uma pressão no determinado recipiente, tá? Observem que aqui, ó, o líquido está saindo por essas aberturas. Mas quando é aplicado pressão, ok? Quando esse objeto é submetido à pressão, né? Nesse caso aqui a gente fala de compressão porque você está apertando, tá? Então é uma pressão aplicada de forma manual. E quando isso é feito, você vai observar que todos os pontos recebem integralmente a mesma pressão. E isso aqui é importante para a abordagem mecânica que nós temos, que nós vamos abordar na nossa aula de hoje, tá? Então, visto isso, o teorema de Pascal, ele nos remete aqui, ó, a uma definição bem importante, ó. Na verdade, é um mecanismo de funcionamento muito importante, que é o mecanismo de funcionamento da prensa hidráulica. A prensa hidráulica é um dispositivo, tá, que multiplica força, ou seja, ele transmite força de forma que essa força venha aumentar. O esquema básico é ilustrado dessa maneira aqui. Você tem aqui um êmbolo, tá? Na verdade, dois êmbolos submetidos a pontos diferentes, e entre eles um líquido aqui que vai fazer a transmissão da força, tá? Isso por quê? Porque quando a pessoa aplicar a força aqui, essa força indicada por essa área, como a gente aprendeu anteriormente, pressão é força sobre área. Então, quando o carinha vem aqui e aplicar uma força aqui sobre essa área, ele gera a pressão. Quando ele gera essa pressão, a pressão que é aplicada aqui, pessoal, ela é transmitida através do líquido para esse outro êmbolo. Então, ela integralmente, toda a pressão aplicada aqui é aplicada aqui também. Então, basicamente, o que acontece é você precisa de pouca pressão para fazer uma força absurda aqui do outro lado, tá? Então, a prensa ela é constituída com um tubo na forma de U, que contém um líquido em equilíbrio. Líquido em equilíbrio significa dizer que ele está na mesma altura, tá, gente? Os êmbolos A e B que estão alinhados horizontalmente possuem áreas, tá, diferentes, senão a força que vai ser aplicada aqui é a mesma daqui. E nessas condições, de acordo com o teorema de Stevens, que a gente estudou aula passada, sobre pressões, tá? A pressão aplicada no ponto A é igual à pressão aplicada no ponto B. Isso aqui é bem importante porque, se você observar, a pressão ela é inversamente proporcional à área. Isso significa dizer o seguinte: quanto menor a área, tá? A área aplicada, a área na qual é aplicada a força, tá? Quanto menor, maior vai ser a pressão. Ou seja, se você tem uma área pequena, ela precisa de pouca pressão, de pouca força para poder exercer uma pressão grande, tá? E como a pressão é integralmente distribuída aqui, uma pressão pequena para uma área grande vai surtir o efeito esperado, tá? Esse aqui é um princípio de funcionamento que vocês podem observar, por exemplo, pessoal, naquelas, deixa eu ver aqui, nas lojas, nas oficinas mecânicas, em que a pessoa deixa o carro, né, o pai de vocês deixa o carro lá para consertar, e aí a gente observa que quando eles vão levantar o carro naquelas plataformas e tal, eles usam justamente a prensa hidráulica para poder
está locomovendo ou suspendendo o carro para poder observar o carro por baixo, tá? Mas de forma resumida, o que a gente precisa lembrar aqui é, primeiro, pressão é força sobre área, e segundo, pelo teorema de Stevens, a pressão nos dois pontos em equilíbrio, tá? Então aqui a gente tem que tomar cuidado, tem que estar em equilíbrio. Não adianta se tiver assim, ó, por exemplo, ó, vamos supor um mecanismo mais ou menos assim, ó, tá? Vamos supor que aqui o objeto esteja aqui, o êmbolo, tá? Essa parte aqui, ó, o êmbolo esteja aqui e o êmbolo esteja aqui. Então, nesse caso aqui, eles não estão em equilíbrio, tá? Porque o êmbolo dessa está mais alto que o outro. Então, tem que estar em equilíbrio também para podermos dizer que essa propriedade aí é válida. Suponha que os êmbolos estejam submetidos à ação gravitacional da Terra, tá? Então, o que vai acontecer? Nesse caso, as forças, no caso, as forças pesos que estão em cima dos êmbolos, tá? Eles vão obedecer a seguinte relação. Eu, costumeiramente, prefiro aplicar assim, ó. A força aplicada em A sobre a área do A é igual à força de B sobre a área do ponto B, tá? Então, basicamente, existe uma relação proporcional, uma proporcionalidade entre áreas e áreas e forças. Professor, o S significa área? Claro que não. O F é o F. S. Sim, S é de superfície. Ah, Superfície é área. é porque o senhor substituiu o A pelo S? Tem alguma diferença? Não, assim, só de letra, cara. É como eu acabei de falar. Porque se você ler. Vamos voltar aqui, ó. Se você ler aqui, você vai ver isso aqui, ó. Área, tá bom? Área e superfície são duas palavras para área em si. O que seria a área, né? A área é o resultado da superfície lá. É porque assim, é algo meio abstrato de se falar e ao mesmo tempo é concreto, né? Seria o seguinte, deixa eu olhar aqui para vocês, né? Eu tô com a câmera desligada hoje porque eu estou tenho webcam. Então, por isso que eu tô com a câmera desligada. Só um minutinho. Só responder aqui a nossa coordenadora. Bom, então deixa eu tentar fazer me explicar. É o seguinte, Lucas. Uma das coisas que a gente sempre faz isso em física e às vezes em matemática é que a gente precisa entender que as letras elas têm significados e geralmente eu acho que eu comentei até na aula de ontem isso. A gente utiliza a letra que está de acordo com a palavra. Tipo, ontem a gente falou sobre eu vou usar a velocidade do cachorro. Aí a gente usa VC para dizer que é a velocidade do cachorro. Aí se for uma pessoa, VP. Nesse conteúdo aqui, a fórmula básica que a gente precisa lembrar é o seguinte: pressão é força sobre área. Se você voltar lá atrás, em algumas páginas atrás, na primeira aula de pressão, você vai encontrar que lá o livro está definindo assim: ó, pressão é N sobre A. Aqui, como você viu aqui, ó, nesse ponto aqui, você deve perceber, você deve perceber que o livro tá colocando aqui, ó, pressão é força sobre S, tá? A leitura básica, ela é muito importante, principalmente do livro texto. Uma das coisas que eu não cobro tanto, ainda mais nessa pandemia, né, porque a gente passa quase que 24 horas estudando e eu dando aula e vocês estudando. Então, basicamente, uma leitura prévia é importante. Essa leitura prévia vai abrir a mente de vocês para entender o seguinte: a palavra força, que a gente usa direto. Então, a gente usa a letra F para força, mas muitas vezes vocês já devem ter me visto, inclusive na aula de ontem, a letra R, de força também. A gente fez um exercício ontem de força resultante, e aí a gente usa a R para enfatizar que ela é força, mas ela não é qualquer força, é a força resultante. Nessa aula, nós estamos estudando pressão e como eu acabei de falar,
pressão é força sobre área, tá? Então aqui, entenda o seguinte, a palavra área, ela muitas vezes vai aparecer área, tá? Por cálculo da área, ou superfície. Então, nessa parte do livro, da apostila, eles estão chamando de superfície, mas é a mesma coisa de área, inclusive está escrito aqui, ó, possuem áreas SA e SB. Talvez, tá? Eu desconfio de que ele está usando o S aqui no lugar de A de área, porque ele não quer fazer a repetição da letra A aqui embaixo. Tipo, A. Entendeu? Eu acredito, eu suspeito que ele não está usando o A de área por conta de que ele não quer que se repita a letra A aqui. Tipo, a e a B. Tipo, eu acho que ele não quer que faça isso. Então, por conta disso, tá? Fica dessa maneira aqui abordado. Então, resumindo, tu vai encontrar na apostila a letra N para força, que não tem nada a ver com força, né? Como a gente já viu discutido, que geralmente a gente escolhe a letra que está representando. A gente poderia usar a letra P de peso, porque pelo menos na prensa hidráulica, a base da força, ó, como você vai ver aqui, ó, é o peso dos corpos. Então a gente poderia usar a letra P. Mas, para ficar um modo padrão, a gente vai indicar, eu vou indicar para vocês o seguinte, ó, P de pressão vai ser igual a força F, F de força, sobre A de área. Nada impede de você usar a letra N, a letra P, dependendo do contexto, tá? Porque se o contexto for de peso, usa a letra P, mas de um modo padrão eu vou usar a letra F. P de pressão, A de área. Só que também nada impede você usar o S de superfície, que também é a mesma coisa que área, tá? Nada impede. Mas para padronizar, eu vou estar utilizando essas três letras aqui, tá bom? Porém, contudo, entretanto e todavia, nada impede de que usemos outras nomenclaturas, tá? Mas só para padronizar, vamos deixar dessa forma aí. Bom, para a gente entender o teorema de Pascal aplicado, ou melhor, de Steven, né, que usa o teorema de Pascal aplicado aqui à prensa hidráulica, nós vamos resolver aqui alguns exemplos, tá? Vou pegar até mesmo do nosso livro de exercícios, tá? Tipo, ficar padrão aí com os exercícios que a gente vai estar acostumado aqui a resolver, tá? Vou pegar um aqui. Aí lembre-se o seguinte, letra, gente, tanto faz, tá? No final das contas, letra tanto faz. O que importa mesmo é se você sabe indicar certinho a letra que vai ser usada. Por exemplo, aqui, ó. Utilizando-se a balança hidráulica da figura composta por um tubo preenchido por um fluido lacrado por dois êmbolos de áreas diferentes, pode-se determinar a massa de um homem de 70 quilos ao colocá-lo sobre a plataforma S2, que seria essa maior, de 1 metro de área, 1 metro quadrado, e colocando-se um pequeno objeto sobre a plataforma S1 de 10 centímetros quadrados. Aqui é importante listar para vocês que mesmo que ele não fale que esse 1 metro quadrado aqui é área, você vai saber que é área porque está elevado ao quadrado aqui o metro, tá? Se fosse só metro, seria comprimento. Mas como tem centímetros e metros quadrados, aí sim, nós sabemos que isso aqui indica área. Aí ele pede para a gente determinar o valor da massa do objeto colocado em S1, a fim de manter o sistema em equilíbrio. Para manter o sistema em equilíbrio, a gente tem que levar em consideração o seguinte, que a força aplicada no êmbolo 1 sobre a área do êmbolo 1. Ah, professor, o senhor disse que usar A, mas está vendo que ele indica aqui para a gente usar S? Então eu vou usar S. Não tem problema nenhum, tá? O F2 sobre o S2. Existe uma proporcionalidade, tá? Então imagine o seguinte, a força 1 sobre S1 tem que ser igual à força 2 sobre S2. Aí aqui, primeiro, tem um obstáculo para a gente. Vamos lá, vamos colocar os valores aqui. A força F1, que seria o peso do objeto que eu preciso colocar aqui, nessa região, eu não sei. É nosso X da questão. O S1
tá? É 10 centímetros quadrados, mas você vai observar que ambos estão em, digamos assim, unidades diferentes. Então, eu tenho que converter 1 metro para centímetros quadrados ou converter centímetros quadrados para metro quadrado, tá bom? Então, como que eu faço isso? Vamos lembrar o seguinte, ó. Se eu tenho 10 centímetros e vou converter os 10 centímetros para metros, o que eu faço? Eu divido isso aqui por... Ou melhor, isso mesmo. Eu divido isso aqui por 100. Então, 10 centímetros quadrados, quando eu dividir por 100, eu vou ter, então, 10 dividido por 100, 0,001, na verdade, né? 0,1. Deixa eu botar aqui. 0,1. Então, aí eu dividi por 100 o meu valor. Só que quando eu estou dividindo aqui por metro quadrado, então eu tenho que lembrar o seguinte, ó, que na verdade eu tenho aqui centímetros quadrados e metros quadrados, ao invés de dividir por 100, eu vou ter que dividir por 100 ao quadrado, tá? Então dá um pouco mais de trabalho, porque as unidades estão elevadas ao quadrado, então eu tenho que dividir por 100 ao quadrado. Então 100 ao quadrado, gente, ó, é 1 com 4 zeros, ou seja, 10 mil. Então, quando eu pego 10 e divido por 10 mil, vamos ver quanto é que vai dar isso aqui, ó. Vou pegar aqui, vou até pegar a calculadora, só para ser mais rápido, né? E fazer 100 dividido, ou melhor, 10 dividido para 100 mil. 10 mil, né? O resultado vai dar 0,0001. Então, 10 dividido para 10 mil vai dar 0,001. Alguma dúvida? Observe que esse zero aqui, ó, cancela um desses zeros, e aí eu vou ter 3 zeros aqui, ou seja, 3 dígitos após a vírgula. Então, vou substituir aqui o primeiro, ó, o resultado vai dar 0,001, e ele tem que ser igual à força aplicada, no caso, 700. Ah, professor, por que 700? A massa do corpo é 70, então o peso do corpo é massa vezes gravidade, ou seja, 70 vezes 10 é igual a 700, tá? Então não usem 70, usem 700. Observem que ele quer saber a massa do outro corpo, a gente vai calcular já já. E aqui o S2 é 1 metro. Bom, agora é só multiplicar cruzado. F1 é igual a 700 vezes 0,001. Multiplicando aí, o resultado vai dar 7 vezes 1 vai dar 7. Eu tenho 3 casas decimais, então aqui eu vou usar 3 casas decimais, então vai ficar 0,7 newtons, tá? Ou seja, essa é a força. Logo, a massa vai ser igual à força dividido pela gravidade, ou seja, 0,7 dividido por 10. Portanto, a massa aplicada no corpo vai ser de 0,07 quilogramas, tá? 70 gramas, na verdade. Professor, tem uma dúvida. Por que que quando a gente foi dividir para transformar de metro para centímetro, não, de centímetro para metro, não me engano, centímetro para metro, por que que você botou o metro em 0,01? Quando tu transforma de centímetros para metros, você divide por 10. Por 100, na verdade. Por isso que chama centímetro. 100, 100. Quando você está elevado ao quadrado, você não pode dividir por 100, porque isso aqui está elevado ao quadrado, então você tem que dividir por 100 ao quadrado. E a mesma coisa aqui, ó, 10 mil. No nosso texto, você vai observar que nós temos 10 centímetros ao quadrado. Então, quando você pega 10 centímetros ao quadrado e divide por 10 mil, tá? Isso vai dar 0,0010. Só que esse zero aqui não precisa pôr, então vai dar 0,001. Voltando aqui, então a divisão, a conversão de unidades, ela, quando está elevada ao quadrado, precisa ser levada em consideração que a divisão ou a multiplicação, se você tivesse de metros para centímetros quadrados, tem que ser feita por esse número ao quadrado, tá? Não pode ser direto aí. Entendi.
Bom, então voltando aqui, depois que a gente descobre, é só multiplicar cruzado, faz o cálculo e descobre a força. Depois de descobrir a força, tem que levar em consideração que é a massa. Então, para descobrir a massa, é só você dividir por 10, tá? Divide por 10 e você vai encontrar 70 gramas, tá? 0,07 quilogramas ou 70 gramas. Lembrando que transformar em gramas, você divide por 1000, tá? Então, multiplica por 1000, desculpa. 0,07 multiplicado por 1000 é 70. Então, fica 70 gramas, caso você queira deixar em gramas. Vou pegar aqui. Eu posso estar falando uma coisa muito nada a ver por eu simplesmente não ter prestado atenção em todo o enunciado, mas o S2 ele é 1 porque a conta não deu? Não, é 1 porque a conta deu igual a 1. Ok. Tá? Você não pode supor que seja 1, você tem que ver que é 1. Então, tipo, tem que estar escrito que é 1. Alguma ele vai dar? Oi? Ele vai dar? É porque assim, ó, esse conteúdo aqui, ó, você tem quantas grandezas, ó? Quatro grandezas. 2 são áreas e 2 são forças. Isso aqui é como se fosse uma regra de 3. Então ele tem que te dar 3 valores e vai faltar 1 para você calcular. Então pode ser que um desses seja o S2, por exemplo. Mas nesse problema aqui foi o F1 que a gente não sabia. Mas ele poderia estar faltando o F2, ou o S1, ou o S2. Poderia estar faltando qualquer um deles, tá? Só que tem que levar em consideração duas coisas. Primeiro, ele vai te dar 3 valores para você obter o quarto, que um dos 4 você não sabe. Ou ele pode te dar, por exemplo, 2 valores, te falar como você vai calcular o segundo, o terceiro e o quarto você vai ter que calcular usando essa multiplicação cruzada. Então depende bastante de como está enunciado. É claro que quando a gente fala assim, a aparência, tipo assim, né? A impressão que dá é que é tipo solto, né? De qualquer jeito, mas não é, tá, gente? Não é de qualquer jeito, tá? Ó, agora eu vou mostrar uma questão tipo teórica, né? Só de marcar. Vocês já vão ver a resposta, então meio que, tipo, não vai fazer muita diferença, mas é porque eu aproveito e explico, tá? O princípio de Pascal aqui, no teorema de Stevens, que tem aplicação de Pascal aqui, tá? Então, basicamente, a questão diz o seguinte, ó. O princípio de Pascal diz que qualquer aumento de pressão no fluido se transmite integralmente a todo o fluido e as paredes do recipiente que o contém. Uma experiência simples pode ser realizada até mesmo em casa, para verificar esse princípio e influência da pressão atmosférica sobre os fluidos, tá? Sobre os líquidos. São feitos 3 furos, como vocês podem ver aqui na garrafa, todos do mesmo diâmetro, na vertical, na metade superior de uma garrafa plástica de refrigerante vazia, com um deles a meia distância dos outros 2. A seguir, enche-se a garrafa com água até um determinado nível, acima do furo superior. Tampa-se a garrafa, vedando-se totalmente o gargalo e colocando-se a mesma em pé sobre a superfície horizontal. A seguir são ilustradas 4 situações para representar como ocorreria o escoamento inicial da água através dos furos após efetuarem-se todos esses procedimentos. Marque assinale a opção correta, né? Isso aqui seria interessante, tipo, a gente pegar a garrafa e fazer ao vivo, né? Para fazer os testes aí se isso é verdade ou não. Mas a gente não tem esse tipo de garrafa aqui assim, né? E aí, de forma resumida, tá? Para a gente finalizar essa questão, pessoal. Basicamente, nós vamos ter o seguinte, ó, nós vamos ter a garrafa aqui, tá? Vamos supor mais ou menos aqui, e vamos supor que aqui esteja os 3 furos, ó. Então, vamos supor que esteja cheio até aqui a garrafa, ó. Então vai ter uma distância aqui do primeiro furo, depois nós vamos ter outra distância aqui para o segundo furo, e por fim, nós vamos ter aqui o dobro da distância aqui para esse carinha aqui, tá? Do primeiro furo até o terceiro, tá bom? Então, no primeiro furo aqui, nós vamos ter simplesmente a pressão atmosférica. No segundo furo, nós vamos ter
a pressão atmosférica, mais o dg, a profundidade de B. Seria assim, ó, se eu chamar esse aqui de A, esse aqui de B, e esse aqui de C. Enquanto que no terceiro furo, nós vamos ter a pressão atmosférica, mais a densidade de gravidade, vezes o tamanho de C. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para vocês? A letra, vamos começar por tudo. Primeiro, letra D é falsa, porque o líquido vai escoar, tá? Ele não vai ficar preso lá dentro. Letra C é falsa, por quê? Porque ele está dizendo que no furo A e no furo B não vai cair água. Falso. No item B é falso, porque ele está colocando aqui para a gente, ó, que o A vai ter uma força maior do que os outros dois. Isso aqui é falso. Por quê, gente? Porque a gente precisa entender que quem está na parte de baixo, o furo mais baixo, ele vai ser submetido a uma pressão maior. Por quê? Porque lembre-se que pressão, ela depende da altura. Então, ou melhor, da profundidade, né? Precisa ser mais preciso, né? Depende da profundidade. Então, quanto mais profundo, a gente estudou isso em aulas anteriores, inclusive fizemos aquela questão do peixe lá, em aulas anteriores, né? E nós concluímos o quê? Que quanto mais baixo é o furo, né? Nessa questão é o furo, né? Mas quanto mais baixo estiver um corpo submerso num fluido, maior é a pressão aplicada sobre esse corpo, tá? Então é importante frisar isso aí. Deixa eu pegar outra questão aqui para a gente fazer. Alguma dúvida? Não. Não. Pegar outra questão aqui, então. Essa questão tem cálculo, mas ao mesmo tempo é só com letras, tá? Então vejam só essa questãozinha aqui, ó. Um braço mecânico de um trator usado para fazer valetas tem um sistema hidráulico que se comporta basicamente de dois cilindros, que se compõe basicamente de dois cilindros conectados por uma mangueira resistente a altas pressões, todos preenchidos com óleo. Se no equilíbrio P é a pressão no cilindro, a pressão no outro cilindro, que tem área 10 vezes maior, vai ser quanto? Então, qual vai ser a pressão? Bom, aqui é uma questão bem interessante, porque a gente é levado a acreditar que ou vai ser 10 vezes P, ou vai ser dividido por 10, né? Mas como vocês estão vendo aqui, a resposta é o próprio P, né? E de fato, gente, a gente viu aqui no início, ó, que quando você está calculando a pressão, ó, percebam que a pressão se cancela, ou seja, por mais que você aplique a pressão, por exemplo, vamos voltar aqui, a pressão aqui e aqui, a pressão nos dois pontos vai ser iguais. O que muda é a força aplicada. Então, se ele perguntasse a força, tá? Lembre-se, força do primeiro sobre a área do primeiro é igual a força do segundo sobre a área do segundo. Ou seja, nesse caso aqui, a pressão é a mesma, tá? Não importa se você tem 20 vezes mais, a área 20 vezes maior, 1 milhão de vezes maior. A pressão aplicada é a mesma, tá? Então aqui é interessante ressaltar isso. A pressão não muda. Então se você aplicou 20 kilonewtons por área de pressão, você vai ter do outro lado a mesma pressão aplicada. E por isso que o estudo da hidráulica é muito importante para a mecânica, tanto a mecânica física quanto a mecânica de automóveis, de construção, da mecânica de construções, digamos assim, de robótica, de um modo geral. Por quê? Porque a pressão, gente, ela continua a mesma. Então, você consegue exercer uma força pequena, com uma pressão pequena, que do outro lado, essa pressão pequena vai influenciar na força que vai sair do outro lado. Isso porque existe uma proporção, como vocês podem ver aqui. Então, basicamente, resumindo, a pressão não muda, tá? A pressão é a mesma nos dois pontos. E com isso a gente vai encerrar a primeira parte da nossa aula. E para finalizar a aula em si, né? Finalizar a aula toda agora, a gente vai fazer o teorema de Steven, tá? Deixa eu pegar ele aqui e mostrar para vocês aqui. O teorema de Steven não, né? O teorema de Steven a gente acabou de ver, né? O teorema de Arquimedes aplicado aí a corpos que estão ou totalmente imersos em líquidos, né, em fluidos, ou pelo menos parcialmente, tá? Então a gente vai ver essa parte aqui. Bom,
Na ilustração que nós temos na apostila, nós vamos considerar essa situação aqui, ó, conforme vocês vão ver aqui nessa imagem, tá? Então nós temos aqui um objeto dentro de um líquido, tá? E aí nós vamos observar o seguinte, que aparece uma nova grandeza para a gente com a letra E, que nós vamos chamar essa grandeza de empuxo, tá? E aí nós vamos perceber o seguinte, de acordo com a aula anterior, nessa que a gente viu agora, em aula 46, as pressões laterais, ou seja, as pressões que estão implicando aqui, ó, dentro do recipiente, se equilibram. Ou seja, com isso, o corpo não vai para a direita e nem vai para a esquerda, tá? Nem vai para a direita nem para a esquerda. Então, ele não se move horizontalmente, tá? Por outro lado, a pressão na face inferior do corpo, a pressão aqui, ó, mais profunda, é maior do que a pressão aqui em cima, tá? Então, a pressão aplicada embaixo tem que ser maior do que a aplicada em cima, porque, como eu até comentei no exercício anterior, a pressão depende da altura, tá? Ou melhor, da profundidade. Quanto mais profundo, mais pressão aplicada. Portanto, pessoal, em relação a isso daqui, a gente vai ter uma força, uma pressão aplicada por baixo e uma por cima, que vão ter valores diferentes. E aí nós vamos definir o empuxo. O empuxo é essa grandeza que não permite com que o corpo afunde mais, tá? Que vai entrar em equilíbrio com o peso do corpo, certo? E que é definida assim, ó. O empuxo é igual ao peso, que é igual à densidade vezes o volume vezes a gravidade. Lembrando que o peso, pessoal, é massa vezes gravidade. E quando a gente começou a estudar o conteúdo de densidade, pressão, de hidroestática de um modo geral, a massa foi definida como sendo densidade vezes volume. Ou melhor, a densidade foi definida como massa sobre volume. Então, se você passa o volume para o outro lado multiplicando, você encontra uma nova fórmula para a força-peso. Agora é aplicada para corpos, claro, que estão submersos em fluidos, tá? Não é de qualquer jeito que nós usamos, geralmente é utilizado para fluidos, e aí nós temos a definição do empuxo, tá? Então, o empuxo é uma força contrária à força-peso, quando um corpo está submetido, está imerso ou parcialmente imerso no líquido, tá? Note que o empuxo que o líquido exerce sobre o corpo tem a mesma intensidade do peso do líquido que é deslocado. Por exemplo, se tu pegar uma bacia com água, uma panela com água, um copo com água, por exemplo, e tu colocar teu dedo lá dentro, dependendo da quantidade de água, você vai fazer com que essa água transborde pelo copo. Isso acontece porque o teu dedo, quando você coloca na água, dentro do copo, vai fazer com que a mesma quantidade de água que representaria a capacidade do seu dedo vai ser deslocada para cima, tá? Então, o empuxo ele vai ser igual ao peso desse deslocamento de água, tá? Dentro do sistema internacional, nós podemos dizer que o empuxo também tem a notação de Newton, já que é uma força do deslocamento, tá? E o que seria, então, o Teorema de Arquimedes, já que a gente está abordando o empuxo? O Teorema de Arquimedes, basicamente, é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês o print. Teorema de Arquimedes aí para vocês verem. Nós temos o seguinte, um corpo totalmente imerso, tá? Considere, isso aqui é a primeira parte, a gente vai ver o corpo que está parcialmente imerso. Então, um corpo totalmente imerso no líquido, tá? Considere um corpo de densidade D, volume C e massa M, tá? Volume V e massa M. Observe que tem um Czinho aqui para indicar corpo, tá? E, analogamente, observem que vai ter o LD aqui de líquido, tá? Então, nós temos aqui do líquido. Então, o LD, líquido de densidade DL, para indicar para a gente o D, tá bom? Bom, nós temos aqui a fórmula do empuxo, nós temos a fórmula aqui do peso do corpo, usando densidade e volume, tá? A gente poderia utilizar a massa do corpo, caso seja indicada a massa, a gente pode usar a massa sem problema algum. Mas como geralmente as questões de
hidroestática e hidráulica vão envolver a questão de densidade, muitas vezes ao invés da massa, a gente vai utilizar essa fórmulazinha aqui, tá? Então a gente tem que entender dois conceitos. Primeiro, se a densidade do corpo é maior do que a densidade do líquido, o corpo afunda, tá bom? Se a densidade do corpo é menor do que a densidade do líquido, o corpo flutua. Se as densidades são iguais, o corpo permanece em equilíbrio onde quer que ele seja abandonado. Isto é, se você abandonar um corpo a 10 metros de profundidade, ele vai ficar parado em 10 metros de profundidade. Tá? Então ele permanece em equilíbrio, nem sobe, nem desce, nem flutua e nem afunda. Tá? Deu para entender aí, pessoal? Sim. De boa, agora vamos analisar o que acontece quando o corpo está parcialmente submerso, tá? Imerso na água. Então, considere um corpo de densidade D, volume D e massa M, igual o anterior, tá? Só que aqui a gente quer entender o seguinte, como que está relacionado o estudo do empuxo quando o empuxo é maior do que o peso, tá? Empuxo ser maior do que o peso significa que o corpo vai estar flutuando sobre a água, a superfície da água. Então, ele meio que está em equilíbrio, só que esse equilíbrio não acontece em qualquer região do líquido, tá? Vai acontecer na parte superior, tá bom? Quando isso aqui acontece, vocês podem ver aqui as simplificações que ele está usando aqui, nós vamos concluir o seguinte, ó, que o volume do líquido dividido pelo volume do corpo é igual, tá? É proporcional à densidade do corpo sobre a densidade do líquido, tá? Então a gente tem aí, aqui outra proporcionalidade semelhante à da força que a gente viu agora há pouco, mas agora é aplicado no líquido, tá? Para a gente entender de fato, vamos para os exercícios da aula de hoje, tá? Pegar aqui no nosso material, vamos fazer algumas questões aqui e entender melhor como que é aplicado aqui esse conceito, tá? Vamos começar com uma questão semelhante aqui àquela teórica lá que a gente viu da garrafa. Vou mostrar as imagens aqui. Novamente vocês vão ver a resposta, tá? Mas não tem problema, eu vou explicar por que as outras são falsas, já que a gente vai ter a resposta dela, tá? Bom, então, basicamente, a questão diz o seguinte, ó. Em 287 a.C., Arquimedes, ele foi um filósofo grego, nasceu em Siracusa e tem toda a notícia histórica aqui, né? Foi talvez o primeiro cientista experimental de que se tem notícia, construiu armas defensivas importantes para a sociedade natal. Sobre Arquimedes, uma das mais curiosas histórias sobre resolução de um problema, ele se encontrava no banho, pensando e tal, e ele falou, eureka, eureka, né? Eu não sei se você já ouviu falar nessa história aqui, inclusive antigamente nos desenhos do Pica-Pau, os desenhos mais antigos que antigamente passavam na TV aberta, que hoje em dia eu acho que nem sei se ainda passa algum desenho, os desenhos brincavam um pouco com essas histórias aqui, tá? Bom, basicamente, vamos ver o seguinte, ó, uma esfera encontra-se submersa em água. Infinitos são os pontos de contato entre a água e a esfera. De fato, né? Porque se você tem uma esfera dentro da água, toda a água vai estar tocando na bola em diversas direções, diversos pontos. A representação da força que a água exerce sobre a esfera em apenas 8 pontos de contato está corretamente desenhada em qual afirmativa aqui, tá? Bom, vamos lá. A gente sabe aqui que a letra E é que é verdadeira, a última letra. Então, por que as outras são falsas? Vou começar pelas mais básicas. B é falso porque é a água exercendo sobre a esfera e não a esfera exercendo sobre a água. Letra D é falso, ó. Tá vendo que tá saindo aqui as linhas? Então, elas são falsas, tá? Letra C. A letra C é falsa, apesar de que, ó, observem que o comprimento aqui dos vetores é maior na parte de baixo, como a gente havia discutido aqui, né? Na parte de baixo, a pressão vai ser maior do que na parte de cima,
Apesar disso estar correto, você vai observar o seguinte: a força empuxo, pessoal, ó, ela é sempre para baixo. Então, o peso, na verdade, ó, vamos voltar aqui, né? O peso é sempre para baixo, força-peso, e o empuxo sempre aponta para cima. Então, se você observar aqui, ó, ele está dizendo que o empuxo está na direção diagonal, ou, nesse caso aqui, o peso está, né, na direção diagonal e o empuxo também. Então, isso é falso. Aqui, o mesmo processo. A gente tem dois argumentos falsos aqui. Ele está dizendo que a parte de cima, ó, tem a mesma intensidade que a parte de baixo. Em termos representativos, a intensidade de um vetor ela é indicada pelo comprimento do desenho, tá? Então, vetores que têm o desenho maior possuem uma intensidade maior do que os vetores que têm o desenho menor, tá bom? Então, isso aqui é importante na hora de avaliar o desenho para a afirmação da questão se é correta ou se ela é incorreta, tá? Então, nesse caso, a alternativa correta, letra E. Lembrando, a primeira é falsa porque ela está dizendo que tem a mesma intensidade tanto em cima quanto embaixo da esfera. Letra B é falsa porque ele está dizendo aqui, tanto na letra B quanto na letra D, ó, que o peso do objeto está para cima, tá? Na verdade, o peso tinha que estar para baixo, igual é representado aqui na letra A, C e E, mas a letra A e C são falsas porque o peso tem que apontar verticalmente para baixo, tá? E está apontando aqui na diagonal, tá bom? E aqui está correto porque o peso está apontando verticalmente para baixo e o empuxo apontando verticalmente para cima. Então, letra E é a alternativa correta. Alguma dúvida? Não, deu para entender. Ó, mais uma questão aqui que a gente não vai precisar fazer cálculo nenhum, tá? Só analisar a questão, só entender o conteúdo de fato que a gente estudou agora e aplicar o conceito, né, nessa questão que a gente vai fazer agora. Deixa eu pegar as alternativas aqui. Então vejam só. Então, tem como a gente fazer a número 1, não, depois? Um do quê? Do livro, da Bienal, 209. Aquela é meio grande. Eu ia deixar ela como exercício para vocês, mas eu faço já já. Então vamos lá para essa questão aqui, depois a gente faz da Bienal. Ó, um bloco de madeira impermeável de massa M, tá? Tem essas dimensões aqui. É inserido muito lentamente na água de um balde até a condição de equilíbrio, até ele ficar em equilíbrio, com metade de seu volume submerso. A água que vaza no balde é coletada de um corpo e tem massa M, tá? Então esse copo aqui pegou e o cara, para não derramar água no chão, colocou no copo. Então a massa da água que foi coletada é M. A figura ilustra as situações inicial e final em ambos os casos. O balde encontra-se cheio de água até sua capacidade máxima, tá? Então ele pergunta qual é a relação entre Mzinho e Mzão. Aqui nós temos ó, que o Mzinho é 1/3 do Mzão, é a metade, é o dobro, é o triplo, tá? Então qual dessas alternativas é a correta? Lembrem-se o seguinte, o empuxo é igual ao peso deslocado, tá? É o peso da água que é deslocada. Ora, o peso da água deslocada, pessoal, depende do quê? Depende da massa e da gravidade. Por outro lado, quando o objeto está em equilíbrio, isso significa dizer que a resultante é nula, e quando a resultante é nula, isso significa dizer que eles dois estão em equilíbrio, estão parados. Obviamente, o peso do deslocado, como a gente vai ver aqui, ó, peso, desculpem, aqui no início, o peso do líquido deslocado, cadê? Do líquido deslocado, a gente vai perceber que a gravidade permanece a mesma, tá? E vai sobrar para a gente aqui a relação entre volume e densidade. Vejam que o volume e a densidade são iguais, ou seja, a massa do líquido deslocado, que seria o Mzinho, é igual à massa do corpo. Ou seja, toda vez que isso acontece, essa ilustração acontece, a massa de água, a massa do líquido que cai do balde, ela tem que ser equivalente à massa do objeto. Aí vocês poderiam perguntar assim, professor, mas por que o bloco de madeira não afunda? Isso porque a densidade desse bloco de madeira, é inferior à densidade da água.
Então, se a densidade dele fosse maior, ele afundaria. Ele fica igual o óleo, né? Se a Flutuando densidade sobre a água. do balde fosse igual à densidade da água, eles continuariam em repouso? Do balde ou da madeira, você está falando? Do balde. Não, pera. É, porque na verdade o balde contém água dentro, né? Então ele tem que ser vedado, né? Para a água não passar por ele, né? Tá. Deixa. Me confundiu na minha questão. Vou deixar por aí. Certo. Então, mas sim, resumindo a história, a quantidade de água que é deslocada vai ser igual à quantidade de água, melhor, não quantidade de água, a gente tem que diferenciar isso, né? A massa em si, a massa do objeto tem que ser igual à quantidade de água que é deslocada. Melhor, a quantidade de massa de água tem que ser igual à quantidade da massa do objeto que foi colocado lá. Por isso que eu mencionei com vocês, se você pega um copo d'água e enche ele, coloca seu dedo dentro, a quantidade de água que vai cair vai ser equivalente à massa do seu dedo, tá? Nem maior e nem menor. Vai ser equivalente, vai ser igual a isso. E aí, a pedido do Lucas, para a gente encerrar nossa aula, vou fazer a questão da apostila, a questão 1 da página 209, tá? Então vejam só, é uma questão grande, como ele mesmo afirmou aqui. Esse aqui é o enunciado da questão e a gente vai fazer as alternativas. Bom, a questão diz o seguinte, ó, digamos que você esteja segurando uma lata de refrigerante fechada debaixo d'água, como mostra a figura, tá? Aí é que ele diz o seguinte, ó, que da superfície até a parte superior da lata tem 40 centímetros. Né? A lata tem 20 centímetros, então, obviamente, a altura, né, a profundidade com que a parte inferior da lata se encontra da superfície, 60 centímetros. Considerando que a densidade da água da piscina seja igual a 10 ao cubo, ou seja, 1.000 kg por metro cúbico, que a massa da lata de refrigerante suportamente cilíndrica seja igual a 350 gramas, que a pressão atmosférica na superfície, tá, gente, seja de 10 a quinta, que o campo gravitacional seja 10. Aí vamos lá para as inúmeras afirmativas, ou melhor, alternativas, não, itens, né, aos itens que a questão indica para a gente. Primeiro item é esse aqui. Deixa eu colocar aqui para a gente ver. É pedido para a gente calcular o seguinte, ó. As pressões Pinf e Psup, que significa a pressão superior e a pressão inferior aqui na lata, que a água da piscina exerce nas faces inferior e superior da lata, respectivamente. Esse aqui é só para indicar para a gente simbolizar, olha, pressão inf é a pressão inferior, da parte inferior, e a pressão sup é a pressão na parte superior. A pergunta basicamente é a seguinte: obtenha a variação de pressão, tá? Pressão inferior e a pressão menos a pressão superior em newtons por metro quadrado. Então ele quer a variação da pressão, tá? Então basicamente o que a gente vai calcular aqui, gente, é bem simples, tá? Então, a gente vai fazer três cálculos nessa questão aqui. Então, o primeiro cálculo é assim, ó, pressão inferior, tá? Ela é igual ao quê? A pressão atmosférica mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura, tá? Só que essa altura aqui é da parte inferior. Obviamente, aqui nós também temos que calcular a pressão da parte superior, tá? Não calculei ainda, só coloquei a fórmula. Análogo, pressão atmosférica mais a densidade mais a gravidade vezes a altura, ou melhor, profundidade superior. Agora vamos substituir os valores e calcular. A questão diz para a gente que a pressão atmosférica é 10 a quinta, isso não muda para qualquer parte da lata. Ó. Então, a pressão atmosférica está aqui em cima, não tem nada a ver com a lata, então é 10 a quinta, como a questão indica para a gente. Outra coisa, a densidade da água é a mesma, então 10 ao cubo para ambos os casos, tá bom? É única. A gravidade é única também, é 10. O que vai mudar aqui, gente, é a profundidade.
Percebam que a profundidade da parte superior é 40 centímetros, que é igual a 0,4 metros. E a densidade da parte mais profunda não é 20, tá? Tenham cuidado, é 60, tá? Ou seja, 0,60 metros. Então a gente vai colocar aqui 0,40 metros, 60 metros, né? Que a parte inferior é mais profunda, então na parte inferior a gente vai colocar os 60 metros e na parte superior os 40 metros não, os 40 centímetros, tá? E aí é só multiplicar isso daqui, tá? Vai ficar 10 à quinta mais, multiplicando esse número, vai dar 0,6 vezes 10 à quarta, tá bom? E aqui embaixo também, 10 à quinta mais 0,4 vezes 10 à quarta. Só que aqui, ó, a gente não consegue somar no formato que está aqui. Então a gente precisaria fazer a conversão primeiro para base 5, né? Aqui está na base 4. Então a gente vai fazer isso aqui, ó, 0,06, tá? Ou melhor, né, para ficar mais fácil o nosso cálculo, a nossa vida, ao invés de converter esse aqui para ficar mais difícil, a gente vai converter esse aqui, ó, o 10 à quinta, tá bom? Então vou pegar aqui, vou apagar, porque senão não vai ter espaço para fazer aqui. Deixa eu apagar lá. Ó, vou apagar aqui para ficar mais fácil para a gente, tá? Então como que eu vou fazer para ficar mais simples, gente? Ó, fazer o seguinte, ó, 10 à quinta é 100 mil, tá? E 10 ao cubo é 1000. 1000 vezes 10 dá 10 mil. 10 mil vezes 0,6 vai dar 6 com 3 zeros, tá? 6 mil. Aqui embaixo também, ó, vai ficar 100 mil mais 4 mil, tá bom? Isso aqui, esse 10 aqui vai jogar a vírgula para a direita, 4 vezes 1000, 4 mil. Ou seja, isso aqui vai dar 106 mil e aqui vai dar 104 mil. Aí a pergunta, né? A pergunta que ele pede para a gente calcular a variação, obter a variação. Então, logo, a variação de pressão, que é a pressão inferior menos a pressão superior, tá? Tenham cuidado com a ordem, vai ser 106 mil menos 104 mil. O resultado final vai ser 2.000. 2.000 newton por metro quadrado, unidade de pressão, tá? Alguma dúvida? Percebam que essa fórmula não se encontra nessa parte do apostila, ela se encontra lá atrás, que a gente estudou anteriormente, tá? Então, não vai estar aparecendo aqui porque é de um conteúdo mais antigo, tá? Mais antigo assim, né? Algumas páginas para trás. Só para não confundir. No item B, pede para a gente calcular o seguinte: as intensidades das forças em Newton que a água da piscina aplica sobre as faces, tanto de cima quanto de baixo da lata, supondo que a área da base da lata, a parte de baixo e de cima, seja de 50 centímetros quadrados. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, tá, para tomar cuidado, é que 50 centímetros quadrados, lembre-se, 50 centímetros, quando eu transformo em metros, eu faço o quê? Eu divido por 100, né? Então isso aqui é só para a gente recapitular aquilo lá que eu estava falando para vocês, ó. Divido por 100. Mas como está ao quadrado, eu tenho que dividir por 10 mil, tá? Eu tenho que dividir por 10 mil. Então quando eu pego 50 e divido por 10 mil, um zero cancela esse zero, 5 dividido para 100 vai ficar 0,05, tá? Então, tomem cuidado na hora de fazer essa mudança, porque vai ter questões que vai exigir esse tipo de mudança para a gente, tá bom? Caso você coloque errado, você acaba errando, tá? Então, aqui, ó, tem 2 zeros, tá? Eu fiz a conferência 005, tá bom? Aqui faltou um zero, tá, gente? Eu falei 10 mil e escrevi 1000, tá? São 4 zeros aqui, ó. Pronto, acabou a questão? Quase. A gente quase acabou a questão. Mas a gente vai finalizar ela fazendo o seguinte, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Para a gente calcular a força, vai ser simples, ó. Nós vamos calcular a força inferior e a força aplicada na parte superior, tá? A força, gente,
Lembre-se, pressão é força sobre a área, tá? Então, isso significa dizer que a força, se você multiplicar cruzado, é pressão vezes área. Então, aqui eu vou colocar, ó, pressão na parte inferior vezes a área da parte inferior, tá? Que vai ser a mesma, tá? Tanto da superior quanto da inferior. O que muda é a pressão, tá? A pressão é que muda. Poderia usar aqui a letra F também, letra S aqui, ó, igual está sendo indicado aqui, mas eu escolhi usar a letra A. Percebam, pressão na parte inferior, a gente calculou aqui, ó, deu 106 mil, tá? Então, substituindo aqui, 106 mil vezes a área, que é 0,005. Vamos multiplicar esse valor, tá? Vou pegar a calculadora aqui. Hoje eu não estou utilizando aquela ferramenta lá, por isso que não vou mostrar a calculadora para vocês, tá? 1, 2, 3. E vou multiplicar aqui por 0,005. O resultado, pessoal, dá 503, tá? 530. 530 newtons. Na parte superior, vai ser os 104 mil, que foi a pressão que a gente descobriu no item passado, e a área continua a mesma, tá? O resultado vai ser de 520 newtons. Percebam que existe uma diferença entre as forças aplicadas na parte inferior e na parte superior, tá? Percebam que na parte inferior a força aplicada é maior do que a superior porque a pressão é maior, tá? Existe então aí uma relação entre eles. Alguma dúvida? Beleza, vamos para o item C agora. O item C é pedido para nós calcularmos o empuxo. Então, como que a gente vai calcular o empuxo na lata? O empuxo é simplesmente o seguinte, o empuxo é igual à força, uma das fórmulas, tá, gente? É igual à força inferior menos a força aplicada na parte superior. Lembrando que aplicado na parte superior seria o peso, tá? Então, seria tipo as forças de encontro. Então, isso aqui vai dar 530 menos 520, que é igual a 10 newtons, tá? Então, empuxo 10 newtons. Alguma dúvida? De boa, vamos para o item D, então. No item D, vamos calcular o peso de um cilindro de água de piscina, cujo volume é igual ao da lata de refrigerante, tá? Então, vamos lá, calcular o peso, né? Então, lembre-se, peso, ele é massa vezes gravidade, tá bom? Só que a massa que a gente está utilizando aqui não é a massa qualquer, é a densidade vezes o volume vezes a gravidade, como eu discuti com vocês agora há pouco. E percebam que o volume, ó, só o volume, vamos substituir o volume. O volume é a mesma coisa que a área de superfície, tá? Vou colocar a letra A de área, a área de superfície, nesse caso a área da lata, vezes a altura da lata, tá? Vezes a gravidade. Então, substituindo os valores, o peso da lata ou dos líquidos deslocados vai ser a densidade, 10 ao cubo, tá lá no enunciado da questão, ó. Densidade 10 ao cubo, vezes a área da lata, que é 50 centímetros, mas a gente calculou agora há pouco que é 0,005, tá bom? A gente calculou aqui, tá? 0,005, vezes a altura da lata. A lata tem 20 centímetros de altura, ou seja, 0,20, e a gravidade vale 10, tá? Multiplicando tudo isso aqui, observem que esse com esse vai dar 5, esse com esse aqui vai dar 2, então 2 vezes 2, 10 newtons. Ó, professor, deu o mesmo resultado aqui de cima, deu. O nosso conteúdo é justamente esse, ó. Deixa eu voltar aqui no conteúdo. O empuxo, o peso é igual, ou seja, então eu não precisava calcular, bastava eu falar que o empuxo e o peso eram iguais, ou seja, concluiríamos que seria igual a 10. Sem problema nenhum. Se eu colocar isso na prova, vai estar certo. Se eu descobrir um. Resumindo assim, vai dar certo. Não tem cerimônia, porque esse aqui é o foco da aula, se você notar. O empuxo é igual ao peso.
tá? Então, se o empuxo é igual ao peso, como vocês podem ver aqui, já que ele está em equilíbrio, tá? Igual a zero. Agora tem que ter cuidado. O empuxo vai ser maior, o peso vai ser maior do que o empuxo quando o corpo flutua, e vai ser menor quando o corpo afunda, desculpa, e vai ser menor quando ele flutua, tá? Agora, quando ele permanece em equilíbrio, como é o caso dessa questão aqui, ó, a lata está em equilíbrio aqui no meio, então é igual, tá? E para finalizar, letra E, caso essa lata seja abandonada, ela vai flutuar ou permanecerá onde está. Aí agora aqui tem uma diferença, tá? Observe que aqui ela está em equilíbrio porque o carinha está segurando ela. No caso, você está segurando ela lá na piscina. Agora, se você solta, o que acontece? Vejam, o peso da lata, pessoal, é igual à massa da lata vezes a gravidade. Observe que a massa da lata é 350 gramas, tá? Ou seja, 0,350 quilogramas, vezes a gravidade que é 10, isso significa 3,5 newtons. Nesse caso aqui, o peso da lata não é menor do que o peso da água deslocada, que deu 10. Então, se a lata é menor, se o peso da lata é menor do que a água lá do empuxo, então significa dizer que o peso da lata é menor do que o empuxo. Ou seja, né, aqui deu 3,5, é menor do que 10. Logo, flutua. Que é o que eu acabei de falar para vocês. Ó. Opa, aqui. Se o peso é menor do que o empuxo, ele vai flutuar. Não confundir o peso do equilíbrio com o peso do objeto, tá? São coisas diferentes. Bom, com isso aqui, a gente finaliza a nossa aula de hoje, tá bom? Vou estar enviando para vocês aí. Não, deixa eu fazer chamada, né? Vou interromper a gravação, fazer chamada e depois